Observa só. Questão número 1, FGV. Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como de relação, não sofrendo modificação de grau é artista famoso, o famoso, bolsa cara, cara, roupa importada, importada, desempenho admirável, admirável, população pobre, pobre. Muito bem. O conceito de adjetivo de relação que a banca está cobrando aqui da gente, a única banca que cobra isso de fato é a Fundação Getúlio Vargas, pessoal. E um detalhezinho, ó, não sofrendo modificação de grau, está na gramática do Cunha e Sintra. Então eu faço aqui anotações para que vocês compreendam mais ainda o adjetivo de relação. O adjetivo de relação, primeiro tópico, ele vem de substantivo. Vem de substantivo. Pessoal, o segundo tópico, o adjetivo de relação não admite grau de intensidade. Intensidade. Vou explicar para vocês, vai ficar muito fácil essa questão de não admite grau de intensidade. É muito simples. Vocês sempre vão tentar colocar antes do adjetivo a palavra muito. Por quê? Sempre que eu coloco um muito, pessoal, como advérbio, eu estou colocando o adjetivo num grau absoluto. Grau absoluto que eu chamo, pessoal, analítico, né? Então, absoluto analítico. Quando eu falo, o show estava lindo, muito lindo. Então ali eu coloquei uma intensidade. O lindo aceita, muito lindo. Visível, muito visível. Rápido, muito rápido. Então tudo isso não pode ser adjetivo de relação, porque o adjetivo de relação não aceita a anteposição do muito. E mais um detalhezinho, pessoal. O adjetivo de relação vem normalmente posposto ao substantivo. Substantivo. Ou seja, posposto ele vem depois. Eu vou colocar alguns exemplos para que vocês entendam. Por exemplo, quando colocamos assim, pessoal, nota mensal. O mensal é um adjetivo de relação. Ele veio do substantivo mês. Eu não posso falar nota muito mensal, não posso colocar o muito, e eu não vou inverter. Eu não falo nota mensal, mensal nota. Então, nota que esses pré-requisitos estão aqui. Claro, eu não preciso de todos, eu posso colocar apenas isso aqui, ó, não admite grau de intensidade, ou seja, não admite a anteposição da palavra muito. Posso colocar só isso. Claro, pessoal, que o meu objetivo é que eu aprenda bem para resolver todas as questões da FGV. Mais um exemplo aqui, ó. Casa paterna. Casa paterna. Observa, pessoal. Em casa paterna aqui, ó. Primeiro item. Vem de substantivo. Paterna veio de pai. Não admite grau de intensidade. Não posso colocar o muito. Casa muito paterna. Não, a gente não fala assim. E eu não inverto paterna casa. Claro, às vezes a gente usa no sentido figurado, né? Daí eu posso colocar o muito, mas na regra, não. E mais uma aqui, ó, vinho francês. Vinho francês. Observa comigo o francês. Veio de França do substantivo. Depois, vinho muito francês. Não falamos assim. E francês vinho, inverte, não invertemos. Então tá aí para que vocês saibam o que é um adjetivo de relação. Como a banca veio aqui, ó, e ela foi bem ali explícita, não sofrendo modificação de grau, se não sofre modificação de grau, não aceito muito. Claro que eu fui além de propósito, pessoal. Nosso objetivo aqui é que vocês aprendam muito. Artista famoso, muito famoso, consigo. Bolsa cara, muito cara, consigo. Roupa importada, não, roupa muito importada não tem como. E também eu não vou inverter, né? Importada roupa, comprei uma importada roupa. Não, comprei uma roupa importada roupa não. Certo, pessoal?
Depois, desempenho admirável, muito admirável. População pobre, muito pobre. Portanto, letra C é um adjetivo de relação, galera. Tá aí a primeira questão, Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo agora. Próxima. O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais. Mais pertencendo a uma classe diferente das demais. Então aqui, pessoal, como o mais cai muito na Fundação Getúlio Vargas, é muito importante dominarmos. Na língua portuguesa, ele poderá ser, pessoal, um adjetivo. Quando o mais for, ou melhor, na verdade, ele não é bem adjetivo. Eu vou colocar a definição completa, tá? Ele será um pronome indefinido, adjetivo. Aí não tem erro. Pronome indefinido adjetivo. Essa é a definição completa. Quando for um pronome indefinido adjetivo, o mais, pessoal, se refere a um substantivo. Ele se refere a um substantivo. E olha só. Além disso, esse mais, ele sempre me dá uma ideia de quantidade. Então, o mais se refere, pessoal, a um substantivo e me dá uma ideia de quantidade. Ele também poderá ser um advérbio. O mais poderá ser um advérbio. Sempre que o mais for um advérbio, ele se refere, pessoal, ou a um verbo, ou ainda se refere a um adjetivo, ou se refere, pessoal, a um outro advérbio. Na regra geral, e nós faremos uma questão hoje que vai mostrar que não é 100% assim, mas o mais advérbio, regra geral, é intensidade. Haverá um momento que é tempo que eu vou abordar com vocês na aula de hoje. Certo? Então, o mais, pronome indefinido adjetivo, se refere, pessoal, a um substantivo. O mais, advérbio, se refere a um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio. Como assim? Não entendi. Vem comigo, pessoal. Está assim, ó. A questão acerca da aposentadoria, letra A, das mulheres em condições mais benéficas. O mais, aqui, se refere, pessoal, a benéficas, que é um adjetivo. Se ele se refere a um adjetivo, ele funciona como advérbio. Letra B. Um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil. Um dos mais antigos. O mais se refere, pessoal, a antigos. Antigos é um adjetivo. Lembra, eu sempre digo para vocês, a primeira gramática da língua portuguesa é de 1536. Olha só. Muitas vezes vocês ficam na dúvida se é substantivo ou adjetivo. Pessoal, não há, a definição é contextual, mas ajuda muito uma regrinha rápida, não é 100%, mas é rápida. O que alguma coisa pode ter ou alguém pode ter é substantivo. Alguma coisa pode ser ou alguém pode ser é adjetivo. Claro que não é 100%, quando a gente tem um curso teórico, a gente vai muito além, não erra nunca, né? Mas estou fazendo rapidamente para vocês. Pode ser benéfica, adjetivo. Pode ser antigo, adjetivo. Então, o mais se refere ao adjetivo antigos, o mais funciona como advérbio. Filhos estudam por mais tempo. Pessoal, pode ter tempo e não ser tempo. Então, aqui, o mais se refere a tempo, é o tempo. Tempo é, pessoal, um substantivo. Tá aqui, ó. E o que eu falei para vocês anteriormente? Quando mais se refere a um substantivo, ele funciona como um pronome indefinido adjetivo.
Então aqui, pessoal, esse mais, ele é um pronome indefinido adjetivo. É diferente da letra A, que era advérbio, e da letra B, que também é advérbio. Claro, vamos fazer o resto. Recebem salários mais baixos. O mais se refere, pessoal, a baixos, pode ser baixo, que é adjetivo. Então, o mais, pessoal, é um advérbio. E, por fim, uma aposentadoria em idade mais jovem, pode ser jovem, aqui é um adjetivo também, então mais é advérbio. Portanto, letra C é o nosso gabarito. Então vamos lá. Esta questão número 2 está perguntando classe do mais. Nós faremos uma questão daqui a pouco que vai perguntar semântica do mais. Vem comigo. Questão número 3. Assinale a opção que indica a frase em que o vocábulo que sublinhado tem classe gramatical diferente das demais. Pessoal, a Fundação Getúlio Vargas adora duas classes do que? Primeira classe, pronome relativo. Pronome relativo. Quando for pronome relativo, bem simples, o que equivale a o qual ou flexões. O qual, a qual, os quais, as quais. Quando for pronome relativo, o que retoma, o que substitui. Quando for pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Tá? Introduz oração subordinada adjetiva. E quando ele for pronome relativo, pessoal, esse que, ele terá uma determinada função sintática. Ele exerce uma função sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto, ele vai exercer uma função sintática. Claro, não é uma aula de funções sintáticas, ok? Mas cabe aqui, pessoal, colocar tudo para vocês. Ele também poderá ser uma conjunção integrante. Pessoal, o que tem diversas classificações. Diversas. Nós estamos colocando as duas tradicionais classificações que a FGV adora cobrar. Há mais classificações, existem outras classificações. Conjunção integrante. O que é diferente de o qual? Eu não posso trocá-lo por o qual. O que, pessoal, ele não retoma, ele não substitui, não retoma, não substitui. E o que introduz oração subordinada substantiva. Introduz oração subordinada substantiva. E aquela dica tradicional. Para que vocês tenham certeza de que o que é uma conjunção integrante, toda oração subordinada substantiva que ele introduz, vocês vão trocar por isso, disso ou nisso. Certo? Aí eu terei certeza de que ele é uma conjunção integrante. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Fica comigo, fica comigo. Olha só. Aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Só uma dica para vocês, pessoal. Uma dica aqui para vocês, tá? Pronome relativo. Cuidado quando aparecer para vocês o que, ou o plural, os que. Por quê? Porque vocês têm que traduzir esse o. Esse o vai significar ou aquele ou aquilo. Então será assim, ó, aquele o qual ou aquilo o qual. O é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo, mesmo que esteja no plural. Aqueles, os quais. Tá aqui, ó. Então cuidado, tem que traduzir na hora, senão dá confusão. De novo,
Este o aqui é o pronome demonstrativo, é aquele que, ou aquilo que. O que fiz foi errado. Aquilo que fiz foi errado. Aquilo o qual fiz foi errado. Então aqui, aos que podem, na verdade, pessoal, esse os aqui, ó, significa aqueles. Aqueles que podem. Claro que se eu fosse traduzir aqui, eu teria que colocar o aqueles com crase. Aqueles que podem me ouvir. Aqueles os quais podem me ouvir. O que é um pronome relativo. Aqueles os quais podem me ouvir. Pronome relativo. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia. A desgraça, a qual? A qual? Pronome relativo. Pronome relativo. Depois, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Da amargura de homens, os quais? Pronome relativo. Pronome relativo. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbirão e o poder do povo arrebatarão há de retornar ao povo. Vamos lá. Os homens que odeiam. Os homens, os quais? Pronome relativo. Pronome relativo. Está aqui. Sei que os homens morrem, mas a liberdade não perecerá jamais. Sei isso. Sei isso. Então, aqui, pessoal, nós temos uma conjunção integrante. Muito bem, muito bem. Equador é a nossa resposta. Valeu? Perfeito? Agora, vem comigo. Questão número 4. O ambiente de paz não existe mais. A frase abaixo em que o vocábulo mais apresenta o mesmo valor que o dessa frase do texto é. Cuidado. Agora, não perguntou qual é a classe do mais. Perguntou, pessoal, qual a frase que possui o mesmo valor. Tá aqui, ó. Então, até vou destacar para vocês, ó, o mais apresenta o mesmo valor. Só isso aqui, ó. Mesmo valor. Sempre que perguntarem isso, eles querem saber da semântica do mais. Semântica. Olha só. Na língua portuguesa, semântica é sentido, né? Na língua portuguesa, pessoal, quando houver antes na frase uma negação e depois, em algum momento, houver o mais, uma negação e o mais, esse mais está indicando o tempo. Tempo. A negação poderá ser representada, pessoal, pelo não, poderá ser representada pelo nunca, mas aí o mais é tempo. Por exemplo, se eu falo assim, ó, Luiz não mora mais aqui. Nota que aqui veio a negação e o mais. Luiz não mora mais aqui. É tempo, porque antes ele morava. Então, cuidado, ele continua sendo um advérbio, ok? Mas ele aqui, pessoal, é um advérbio de tempo. De tempo. Essa é a questão, é um advérbio de tempo. Quando eu tiver a negação, antes, não ou nunca, e o mais, esse mais é tempo. Então, olha só. Quando nós temos o terrorismo, nunca mais, ó, olha a negação antes, interromperá suas ações. Ou seja, antes, pessoal, interrompeu em algum momento. Como nós temos a negação e o mais, esse mais está indicando tempo. Letra B. Os atos terroristas sempre trazem mais violência. Esse mais aqui é o mais que se refere a um substantivo. Violência. Violência é um substantivo. Então, esse mais, ele é um pronome.
Quando mais é um pronome, ele indica quantidade. Quantidade. Depois, nós temos o seguinte. Só para o original, né? O ambiente de paz, eu não coloquei aqui, ó. O ambiente de paz não existe mais. É o não e o mais, ou seja, o mais está indicando o tempo. Veio a negação antes e o mais. Então, o mais é de tempo. Já temos a resposta até que vai ser letra A. Tá aqui, ó. Mas vamos fazer todas. Os norte-americanos sofreram mais do que nunca. Sofreram mais. Esse mais aqui, pessoal, ele é um advérbio. Claro que no conjunto geral, mais do que é uma conjunção comparativa. Isoladamente, sofreram mais do que nunca, ele fica como advérbio. Mais amor, menos guerra. O mais se refere ao substantivo amor. Tá aqui. Então, ele é um pronome e sempre que ele for pronome é quantidade. Quantidade. Sempre haverá mais guerras nos que momentos de paz. Ó, mais guerras. Se refere a guerras, que é substantivo, então mais é um pronome. Se é um pronome, é quantidade. Quantidade. Então tá aqui. O mais que nós deveríamos encontrar, pessoal, é o mais de tempo. Quando que o mais é de tempo? Quando vier uma negação anteriormente, ele é com certeza tempo. Valeu? Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora, questão número 5, Fundação Getúlio Vargas. Aqui está errado. É Fundação Getúlio Vargas. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada de adjetivo para substantivo. Bom, como assim? Olha só, pessoal, quando nós colocamos assim, ó, lindo, quando colocamos, por exemplo, bonito, nós sabemos que lindo é naturalmente um adjetivo, bonito é naturalmente um adjetivo, ok? Mas há um poder na língua portuguesa de transformar qualquer palavra em um substantivo. Quando? Quando houver, pessoal, um determinante. O determinante tem o poder de transformar qualquer palavra em um substantivo. O determinante tradicional é o artigo o, pode ser o artigo um, pode ser, pessoal, qualquer pronome demonstrativo, tá? O determinante poderá ser um pronome possessivo, seu, nosso, e qualquer palavra. Por exemplo, se saber é um verbo, mas se eu colocar um determinante antes do saber, o saber, um saber, aquele saber, nosso saber, vira substantivo. Lembra dos porquês? Olha aqui, ó, quando eu coloco um determinante, vira substantivo. O porquê, um porquê, aquele porquê, nosso porquê. Por exemplo, pessoal, se eu coloco para vocês aqui, ó, sim, o sim, um sim, este sim, aquele sim, virou substantivo. Porque nós sabemos, saber é verbo. O ai é uma interjeição. Agora, o ai, um ai, aquele ai, seu ai, nosso ai, vira substantivo. Então, se eu disser para vocês assim, observa só, o lindo do filme, o lindo do filme foi o final. O que eu estou fazendo? Estou transformando lindo, pessoal, em um substantivo. Tá aqui, ó. E final também. Transformo em um substantivo. Tá bem? Porque quando falo capítulo final, final é adjetivo, né? Bonito. Quando falamos assim, por exemplo, pessoal, o bonito chegou.
O bonito chegou. Nós estamos transformando o bonito, pessoal, em substantivo. Então, esse poder os determinantes têm. Eles transformam qualquer palavra em substantivos. Então, vamos lá. As ideias geniais. Geniais continua sendo um adjetivo pessoal que está caracterizando ideias. O que é necessário jamais é ridículo. Então, o que é aquilo. Aquilo que é necessário jamais é ridículo. Aquilo jamais é ridículo. É um adjetivo que está caracterizando aquilo. Aquilo é ridículo. Os fatos são sonoros. O que importa são os silêncios por trás deles. Olha só, cuidado, tá? Porque silêncio já é substantivo naturalmente, é o silêncio. Silencioso que seria adjetivo. Então ele já é naturalmente um substantivo. Por quê? Olha a pergunta, pessoal. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada de adjetivo para substantivo. Então, ali não houve modificação, porque já é um substantivo. O dinheiro que compra o pão dos pobres. Ó, pobre é adjetivo. Homem pobre, mulher pobre. Pessoal, portanto, aqui eu estou transformando. O que é dos? Dos é de mais os. Por meio do determinante os, eu estou transformando pobres em substantivo. Por isso que é Dinamarca. O problema do intelecto. Intelecto é o intelecto. Já é naturalmente um substantivo. Então, a transformação de adjetivo para substantivo se deu em Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Ok, pessoal? Muito bem, então finalizamos aqui esta aula Fundação Getúlio Vargas, classes de palavras, para que tenhamos uma bela noção, para que possamos resolver questões da FGV. Beijo no coração e até a próxima aula.